Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O feriado de 1 de janeiro vai ser pago sem cortes. O Governo não irá voltar a prolongar a redução de 50% no pagamento do trabalho suplementar ou prestado em dia feriado, como pedido pelas associações empresariais. Os patrões que vão ver as suas folhas salariais agravar-se exigem contrapartidas, lembrando que o acordo para baixar as horas extra, assinado em concertação social, era a moeda de troca para não baixar a TSU das empresas. Desde 1 de agosto de 2012, que os trabalhadores do privado estão a receber menos pelo trabalho suplementar. As empresas pagam 25% pela primeira hora extra e 37,5% nas seguintes. Os feriados antes pagos a 100% ficaram agora pela metade. O Governo suspendeu ainda por 2 anos as cláusulas de convenções coletivas e de contratos individuais que prevêem regimes mais vantajosos. E hoje é precisamente o último dia do ano de 2014 e é também, ao que tudo indica, uma corrida aos postos de combustíveis. Narciso Miranda, é precisamente uma corrida aos postos de combustíveis, precisamente pelo aumento previsto para o primeiro dia do ano no preço do gasóleo e da gasolina. É verdade, essa não é uma boa notícia. A primeira é um bocadinho melhor. E não é uma boa notícia porque as pessoas não conseguem perceber muito bem porque é que, estando a baixar de uma forma muito significativa o barril de petróleo, que já atingiu valores inferiores aos 2009, nós acabamos por ter que pagar mais caro a gasolina ou o gasóleo que utilizamos, quer para a nossa atividade pessoal, quer, e isto é muito importante também, para outras atividades reprodutivas, designadamente as empresas, a agricultura, etc., a pesca, etc. E é o primeiro sinal que nós vamos sentir nas nossas despesas diárias do chamado Imposto Verde, que foi fortemente contestado pelas oposições, que alertaram para o facto dessa medida legislativa, contribuir para agravar a situação económica financeira que o país atravessa e, sobretudo, agravar o orçamento familiar já muito debilitado. Portanto, é uma notícia que não é positiva e que tenho a certeza que se confirmará aquilo que acabou de dizer. Vamos ter hoje, no dia 31, na despedida deste ano de 2014, que não foi um bom ano, temos que o afirmar, filas para a economia de 3, 4, 5 euros, porque grão a grão a galinha enche o papo e nesta fase do chamado campeonato da estrutura financeira ou do orçamento familiar, todas as poupanças são fundamentais para as pessoas poderem respirar um pouco melhor. Temos falado apenas no aumento dos combustíveis, consequência então dessa nova medida. Vai mexer com tudo, obviamente. Vai mexer, obviamente, claro, com tudo, claro. Mas há outra questão também, que são os sacos plásticos, que terão que ser pagos até 10 cêntimos. Embora eu esteja de acordo com essa medida, é mais uma medida que vai pesar no orçamento familiar. E eu estou de acordo porque... eu não estou de acordo com a medida, estou de acordo com a eliminação dos sacos. Estou de acordo é que se invista cada vez mais para evitar o saco plástico. De facto, o saco plástico constitui, como outras embalagens, constituem problemas complexos para o nosso futuro, quer a médio, quer a longo prazo, e as consequências do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista económico, há que o dizer, são pesadíssimas. Portanto, vale a pena investir no sentido de apostar em medidas preventivas, isto é, gastar mais hoje para gastar menos no médio e longo prazo. E a eliminação do saco plástico aponta nesse sentido. É claro que isso vai ter custos e, portanto, tudo o que tem a ver com agravamento de custos, eu digo sempre que não estou de acordo. E digo que não estou de acordo com uma reserva. É que há pessoas que podem pagar e que acho que é muito bem que paguem, até deviam pagar um pouco mais. Mas há muita gente, que é a maioria, que já tem o seu orçamento tão apertado, que ou criam regras de vida diferentes para evitarem o saco plástico, mas evitarem, em consequência disso, gastar mais, ou então ficam cada vez com o orçamento mais debilitado.
alternativas a este saco plástico? Nós temos experiências em vários países da Europa. Não preciso ir muito longe, basta ir à Suíça, e na Suíça esta medida é uma medida que foi aplicada há muitos anos e com eficácia total. E, portanto, as pessoas, quando vão às compras, muitas das vezes, elas próprias levam um artigo qualquer, um daqueles pequenos sacos que se mete no bolso, que ninguém nota sequer, que não cria volume, que é transportável de uma forma cómoda. Chegam ao supermercado, desapertam esse saco e metem lá as compras e evitam o saco de plástico. Mas também há o recurso ao saco de papel, com custos baixíssimos, mais baixos do que aqueles que se prevêem para Portugal. Portanto, há várias formas de eliminar o saco plástico sem grandes encargos suplementares ou complementares que acabam por mexer no orçamento familiar. Como vê, eu dizendo que não concordo com a medida do ponto de vista financeiro, acabo por estar a dar exemplos que demonstram uma concordância relativamente à questão do fundo. Eliminar sacos plásticos por razões ambientais, por razões de saúde, por razões de um futuro melhor, sobretudo para as novas gerações. Já que nós não fomos capazes de ter quem avançasse mais rapidamente, no sentido de termos hoje maior qualidade de vida, pelo menos vamos fazê-lo nós, para que no futuro as gerações futuras exatamente tenham melhor qualidade de vida. Muito bem, nós temos mais 3 temas. Falamos depois, posteriormente, em política e também em sociedade, relativamente aos portugueses que estão mais velhos e com menos esperança de vida. Para já, vamos falar sobre a aviação. E 2014, de facto, foi um ano negro. Muito negro, complicado, muito e termina precisamente também com mais uma queda de um avião. Exatamente, o ano 2004 foi um ano negro, sob vários pontos de vista, mas também relativamente à aviação a nível mundial. Foram quedas demasiadamente pesadas do ponto de vista quantitativo, morreu muita gente e terminamos o ano exatamente com um acidente gravíssimo, mais um acidente gravíssimo de aviação, mais um avião que se foi e mais larguíssimas dezenas de pessoas que partiram de suas casas para passar uns dias felizes, uns dias de descanso, uns dias de festa, de animação, outros naturalmente por atividades profissionais, e não voltam. E isso é obviamente dramático, como foram dramáticos todos os acidentes que aconteceram durante 2014. Espero que o ano 2015 seja melhor também sobre essa matéria que este ano, que hoje termina. De facto, estes acidentes colocam alguns pontos de interrogação, nomeadamente à segurança e ao medo que as pessoas podem ter de voar. Sabe que há muita gente que está convencida que a maior parte destes acidentes resultam de problemas mecânicos, de avarias, de problemas de manutenção ou de falta de manutenção e de conservação dos aparelhos, dos aviões. E não é verdade. A maior parte destes acidentes resultam por razões exógenas ao aparelho, isto é, por razões externas ao aparelho, às vezes até colaterais, problemas do tempo. Por exemplo, um dos últimos acidentes resultou de uma alteração significativa da temperatura que bloqueou aquelas pequeníssimas células, chamemos-lhe assim, eu acho que tem outro nome, que estão no exterior do aparelho, que condicionou o controle da velocidade e, portanto, quem ia pilotar o avião não sabia se há grande velocidade, se há pouca velocidade, e naturalmente isso provoca muitas vezes, no fundo, é trabalhar no escuro, é andar às escuras, aos apalpões, e isso provoca muitas vezes acidentes. Eu apontei este exemplo muito básico, muito simples, mas a maior parte dos acidentes são por razões externas ao que se passa lá dentro do aparelho. Seja como for, as pessoas cada vez têm mais medo de andar de avião, mas não tem alternativa. Portanto, acabam por manter a programação das suas viagens e depois vivem com o coração apertado naquelas horas anteriores à viagem e também durante o período de tempo da viagem, com um grande alívio quando a sua viagem termina com normalidade e com a segurança que todos desejam e que nós também desejamos. Mas há um desses acidentes de aviação que se está adenso em mistério. Pois há um que ainda não se sabe de nada, ainda não sabe o que aconteceu. Apesar de toda a operação... Apesar de todos os investimentos feitos, foram muitos investimentos de vários países
de toda a investigação feita, de toda a procura, de todo o trabalho extraordinariamente intenso que foi feito, de facto, ainda hoje não se sabe o que é que aconteceu com o voo da Malásia Airlines. Qual foi aquele mistério, porque aquilo é de facto um mistério, que é surpreendente, sobretudo com os meios tecnológicos que temos, com as novas tecnologias, com os avanços que temos, é de facto muito surpreendente, mas é possível acontecer. Portanto, estas más novidades vão surgindo, à medida que a evolução vai acontecendo, as más novidades, as más notícias vão acompanhando essa evolução, infelizmente. E eu não lhe sei explicar, por exemplo, se me perguntar a minha opinião sobre isso, eu não lhe sei dizer. É surpreendente, é de facto uma situação excepcionalíssima no nosso universo, nos tempos que correm, nestes nossos tempos, isto acontecer. E de facto também por exemplo, não haverá este último aqui acidente, como sabe, 24 horas de pesquisas, de investigação, de procura, foi detectado, falta só aparecer a caixa negra para saber as razões do acidente. O que de facto aconteceu, que provocou aquele acidente, porque acho que foram isso encontrados logo, quase logo, sim, poucas horas depois, exatamente. Portanto, de facto, também não haverá aqui uma previsão de quando é que esse avião da Malásia Airlines será encontrado e que pois saberá não, pois ninguém sabe prever. Aconteceu. Até porque as pesquisas foram suspensas, portanto ninguém sabe o que aconteceu e o que é que e quando é que se descobre as razões fundamentais, não só as razões do acidente, mas também o que de facto aconteceu, onde foi a queda, onde estão os destroços do avião, etc, etc. Muito bem. Passamos agora para uma questão política. PSD e CDS preparam-se então para chumbar a proposta de reposição dos feriados. Pois, como vê, em função disso que acaba de dizer, o CDS está e não está. Vai avançando com alguns sinais aparentemente positivos e marcantes relativamente ao seu parceiro da coligação ao PSD, mas depois, na hora da verdade, recua em nome dos interesses da coligação e da coesão da coligação, que vai umas vezes tremendo um pouco mais e outras vezes dando sinais de solidez. Eu acho que a coligação vai ter que continuar como coligação, isso é inevitável para as próximas eleições, vão ter que ser assumir os dois partidos. Apesar desta demora... PSD e CDS vão ser os dois já a assumir a previsível derrota eleitoral, apesar desta demora, é inevitável essa coligação. E é neste quadro que eu interpreto esta posição do CDS de se preparar para, de uma forma solidária com o seu parceiro, com o PSD, chumbarem a proposta da redução de feriados. Muito bem. Não surpreende, portanto? Não me surpreende rigorosamente nada, e não só não me surpreende nada, como acho que até é positivo para a coligação. Porque eu acho, nós não podemos estar sempre a dizer mal quando estamos na oposição, estamos sempre a dizer bem quando defendemos aquele governo ou aquela maioria que se aproxima mais da nossa ideologia. Não podemos atuar dessa maneira. Acho que é bom que esta coligação, primeiro, se mantenha sólida até ao fim do seu mandato e, segundo, vá a eleições novamente em coligação, para serem julgados democraticamente pelos 4 anos dos resultados obtidos da sua governação. Portanto, isto dá saúde à democracia, dá saúde à partilha política e governativa de mais que um partido, e isso é bom, repito, é muito bom para a democracia. Muito bem. Agora passamos para uma questão de sociedade. Os portugueses estão mais velhos e com menos esperança de vida do que os espanhóis. Estão mais velhos e com menos esperança de vida. Mais velhos é positivo desde que seja com saúde, porque interessa muito menos ou muito pouco prolongarmos a nossa vida desde que não se tenha o mínimo de qualidade de vida, o mínimo de qualidade na sua saúde. Outro aspecto é mais negativo porque tem a ver com a fragilização do nosso sistema de saúde, do nosso sistema social, e portanto isso resulta de alguns sinais que não são vermelhos, mas são sinais amarelos que nos obrigam a refletir, a ponderar muito bem para podermos dar melhores garantias em termos do futuro. As consequências destes são negativas, mas repare, as consequências são muito negativas também porque o nosso país vai envelhecendo. Eu não estou a fugir à sua pergunta, mas há uma questão central, é que os nossos jovens estão-nos a abandonar. E há cada vez menos nascimentos.
É tudo somado. Há cada vez menos nascimentos porque as famílias não podem. As famílias pensavam 2 vezes, agora pensam 3 e 4 vezes se devem ter ou não ter mais um filho. Se têm condições para criar mais um filho. E já estamos numa fase muito mais crítica, que são os casais. Os casais que ponderam muito bem quando programam ter o primeiro filho. Já não estou a falar no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, é o primeiro filho. E, portanto, isto vai trazer problemas a longo prazo muito complicados. E, portanto, há uma medida do Governo que começou a ser estudada, que é obviamente positiva, e tudo o que aponta nesse sentido é positivo. Depois, os nossos jovens estão a sair. Estão a fugir do país porque não encontram trabalho. E estão a procurar noutros países trabalho para poderem sobreviver às dificuldades da vida. E uns largam as famílias, provocam crises familiares, outros vão com as famílias e aqueles que saem, que ainda não têm família constituída, acabam por constituir família fora e vão criando raízes noutros países, porque há muitos que ficam por lá. E são pessoas, até a maior parte das pessoas que vão ficar por lá são pessoas qualificadas. E, portanto, o país está a perder 3 vezes. Perde porque investe em jovens, investe para eles depois irem levar as suas competências, as suas capacidades para outros lados, ajudar as economias de outros países. Perde porque perdemos mão de obra qualificada, perde porque há desagregações cada vez mais acentuadas nas próprias famílias e isso tem custos muito complicados e muito complexos no médio e longo prazo. Apesar de cada vez termos um sistema educativo de ensino superior melhor, de facto os nossos jovens depois... Pois nós estamos a ter o ensino melhor, ensino qualificado para investir em jovens que depois vão pôr a sua capacidade, a sua competência, a sua sabedoria ao serviço de outros países, de outras nações. Isso é que é o nosso drama, esse é que é o nosso problema, que hoje já se começa a sentir. Imagina o que é que nos vai acontecer daqui a 10 anos e daqui a 20 anos. Vai ser muito mais complicado, obviamente. Narciso Miranda, já na semana passada tínhamos aqui falado dos temas marcantes de 2014, dos votos então também para 2015. Vamos apenas abordar uma questão que marcou também o ano de 2014, que foi o substituto de Alberto João Jardim na Madeira. Eu conheço bem, curiosamente. Conheço o suficiente para dizer que os militantes do PSD da Madeira fizeram uma escolha acertada. Eu conheço muito bem o Albuquerque, que foi Presidente da Câmara de Funchal, foi meu colega na Associação, foi meu colega como autarca, mas foi meu colega, partilhou comigo a direção da Associação Nacional de Municípios, era um dos vice-presidentes, e eu era um outro vice-presidente, éramos os 2 vice-presidentes da Associação Nacional de Municípios, na altura da liderança do Mar de Almeida, e voltámos a reencontrar-nos na Associação Nacional de Municípios na liderança do Fernando Ruas, e eu creio poder afirmar que se trata de um grande quadro da vida política nacional, de um homem de grande caráter, de uma sensatez muito significativa, de um homem muito equilibrado, muito responsável, um homem que não precisa da política. Esta nota é muito importante. Não é um profissional da política, muito menos é um profissional da vida partidária. É um homem completamente livre, de espírito aberto. Eu acho que temos um grande quadro da vida política nacional. É atualmente o líder do PSD. Ok? Nós precisamos de partidos com grandes lideranças, com boas lideranças. Não é o meu partido. Aliás, eu não tenho nenhum partido, sou independente. Mas nunca tive qualquer proximidade com o PSD. Tenho o maior prazer de dizer aqui, de uma forma frontal, que o PSD da Madeira escolheu uma grande personalidade para a sua liderança. Nem sequer vou comparar com o anterior, com o Alberto João Jardim, porque convém também dizer o seguinte: o Alberto João Jardim era um homem muito polémico, muito problemático, mas ele fez um grande trabalho na Madeira. Há que ter coragem de o dizer, há que ter coragem de dizer a verdade. Nós não podemos estar sempre no contra. O Alberto João Jardim fez transformações a um ritmo talvez superior ao ritmo das transformações do continente na Madeira. Levou progresso e desenvolvimento para a Madeira. Provavelmente cometeu muitos erros, provavelmente cometeu muitos excessos, mas vamos ser claros. O Alberto João Jardim foi sempre reeleito pela via democrática. Foi sempre através do voto livre. Eu acho que, vou falar agora no sentido figurado, eu acho que às vezes quando ouço algumas pessoas a falar do Alberto João Jardim,
Até parece que o Alberto João Jardim pegava numa arma, pegava numa G3 e encostava às pessoas para elas votarem nele. Isso não é verdade. Na Madeira respirava-se, claro que ele conseguia, com a sua arte, com a sua artimanha, com a sua perspicácia política, introduzir condicionamentos, mas quem não os faz? Em todo lado, todos os líderes políticos e partidários tentam condicionar entre comas, a liberdade de opção individual de cada cidadão quando vai votar. Agora, os cidadãos com condicionamentos maior ou menor acentuadamente votam livremente, e o Alberto João Jardim ganhou sempre democraticamente e foi um grande líder, um grande presidente dos governos, dos sucessivos governos da Madeira. Deixa um grande legado também. É também. Substituído por um grande líder também, é substituído por uma pessoa que vai fazer trabalho, que vai ser construtivo, que vai ser positivo. Eu não me esqueço, aliás, para demonstrar o espírito aberto do novo líder do PSD da Madeira, que ele, numa determinada altura, à revelia do seu partido, optou por apoiar a candidatura de Mário Soares para a presidência da República. Isso já demonstra um ato de coragem de um homem que nasceu para a vida política partidária como líder da JSD, fez todo o caminho dentro do PSD, mas num determinado momento entendeu que para o país era melhor optar pelo apoio a outro candidato a presidente da República. Eu o conheço bem, de facto, desejo-lhe as maiores felicidades, os maiores sucessos. Ele merece. Muito bem. Narciso Miranda, só para terminarmos este nosso comentário de 2014, que superstições o Narciso Miranda tem para esta noite de Réveillon? Nada de especial. Eu até vou tentar que seja uma noite relativamente sossegada, com os excessos do costume, que a gente depois sente-os sempre nos dias seguintes. Eu já estou a sentir os excessos de Natal. Mas eu acho que também vai ser uma noite de reflexão para muita gente. E acho também que muita gente se vai divertir, vai transmitir uma alegria contagiante, mas no fundo é uma alegria um pouco forçada para esquecer as mágoas e os problemas que tiveram que enfrentar durante 2014. É inevitável que 2015 seja um pouco, mesmo que seja pouquinho, melhor que 2014. É impossível termos um ano pior que 2014, e é o que eu desejo. É que seja um bocadinho melhor do que aquilo que estamos a prever. O ano de 2014 trouxe-nos muitas transformações, muitas medidas imprevisíveis, que ninguém contava com elas a todos os níveis mesmo. E, portanto, espero que 2015 seja um ano de desanuviamento, para podermos respirar melhor. Narciso Miranda, desejo-lhe também votos. Um bom ano para si também e um bom ano para a Regiões TV, que é uma televisão que faz falta, que é necessária, que é importante, e que o Norte e o país precisa desta televisão regional, pela sua afirmação, pela sua capacidade de independência, pela sua pedagogia. Um bom ano para vocês também. Bom ano, Narciso Miranda. E com crise ou sem crise, a noite promete animação, e porque há hábitos difíceis de perder, as superstições acompanham o ritmo das badaladas. Ano novo, vida nova, ou pelo menos assim se espera. Quando a vontade não chega, usa-se uma boa dose de superstição. As uvas passas não faltam à mesa, acompanhadas do tradicional brinde ao som das 12 badaladas. Costuma comer as 12 passas na meia-noite? Costuma comer. Para além dessa tradição, tem mais algum ritual que costuma fazer na passagem de ano? Às vezes a gente parte louça do ano anterior para entrar nova, mas mais de resto não faço mais nada. E usar peças de roupa novas, costuma fazer? Às vezes, nem sempre. As 12 passas, o pé direito, tentar pular do pé direito, várias coisas. E porque há muita coisa a mudar no ano que se aproxima, há receita para tudo. Para maior sorte no amor, use lingerie nova ou mude os lençóis da cama por uns acabados de lavar. A cor também ajuda, o azul diz traz sorte a quem o usa. 12 passas quando toca as 12 badaladas. Sim. E costuma vestir roupa nova? Sim. Costuma ter alguma cor associada? O azul. Porquê o azul? É superstição, dizem que é a cor da sorte na passagem de ano. Se puderes, trigo qualquer coisa. E as passas também. E peço uma coisa, pronto, na altura da passagem de ano. Um pouco por todo o mundo há rituais associados à última noite do ano. O champanhe e a festa são o denominador comum, o que muda são os idiomas de origem. In London, actually, people are going out and to see fireworks,
But we're originally from China, so in China we do like wear new clothes for New Year. So it's like a good new start, something like that. Yeah, I think the same way. We drink champagne and we eat Dutch. How do you call it? Well, You call it oliebollen, and it's a Dutch cake, something like that, with raisins in it. yeah. So we eat that and drink champagne and party all night long. Todos os anos a história repete-se. Fazem-se resoluções de ano novo, promessas de novos hábitos e efetuam-se os mesmos rituais na noite de Réveillon. Para quem não segue a tradição à risca, fica a saber que afinal esta cultura da superstição é mais antiga do que imagina. São rituais ancestrais e têm a ver sempre, se nós formos ao campo da antropologia, isto tem sempre a ver com a necessidade de perpetuar uma cultura, de perpetuar um modo de vida e, portanto, o homem sempre teve necessidade de se reproduzir e reproduzir perpetuando heranças, e as heranças são feitas através destes rituais e, portanto, são rituais completamente ancestrais, portanto, em que já vêm de longa data e que não estão só associados à nossa época contemporânea. Com a crise seria de pensar que a festa de fim de ano sofresse também um corte orçamental, mas afinal não. Na hora de fazer as contas, se o Réveillon ficar mais barato ainda melhor, se não, não faz mal. Afinal é uma noite que vale a pena e a diferença em relação a anos anteriores não é assim tanta. Como é que vai ser passada a passagem de ano este ano? Na casa de uns amigos, em Lisboa. É uma opção normal? Costuma fazer isso ou é porque estamos em crise e fica mais baratinho um bocadinho? Um bocadinho dos dois. Tem algum ritual específico que costuma fazer na passagem de ano? Tenho roupa interior branca, as passas e o champanhe. Porquê o branco? Porque eu vim do Brasil. A tradição do Brasil. E tem algum significado a cor? Traz? A paz e um bom ano, tudo de bom. Desejos toda a gente tem, são 12, como as uvas passas, e são de todo o tipo. O que o senso comum nos diz é que serão sempre decisões a nível amoroso, de melhorar a vida amorosa, a nível profissional e, sobretudo, muito questões económicas, não é? Acho que isso, melhorar as questões económicas, acho que isso são as maiores promessas, promessas / projetos, não é, que se fazem. Com amigos ou família, em casa ou noutro sítio qualquer, há quem não liga superstições, mas como poupar é a nova palavra de ordem no país, quando soarem as 12 badaladas, certifique-se que tem no bolso alguma nota e atire algumas moedas ao ar, porque tentar não custa. Ficamos agora com o Minuto da Água. Devido à degradação da qualidade das águas superficiais, provocada pela poluição, tornou-se necessário controlar a qualidade das águas e instalar sistemas públicos capazes de assegurar o abastecimento de água potável às populações. Neste contexto, para salvaguardar a saúde da população, Portugal estabeleceu o objetivo de, até 2013, assegurar a cobertura de 95% da população com sistemas públicos de abastecimento. No sistema público, a água é tratada na estação de tratamento de água, também designada por ETA, onde é sujeita a um tratamento rigoroso, por forma a assegurar a remoção das impurezas e a eliminação dos micro-organismos prejudiciais à saúde. A água é tratada especificamente para consumo humano e é controlada em todas as fases do seu percurso até à torneira do consumidor, de forma a garantir que é saudável. A qualidade da água para consumo humano é regulada por lei. É controlada em cerca de 50 parâmetros de qualidade distintos e para que a população conheça a qualidade da água da torneira, os resultados das análises são publicados trimestralmente. Por esse motivo, a água da rede pública oferece segurança. E vamos ficar agora a saber como estará o tempo amanhã, o primeiro dia do ano de 2015. E é esperado céu limpo em todo o país. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 3 graus e uma máxima de 14. Em Lisboa, a mínima será também de 3 graus e a máxima de 14. E em Faro, a mínima será de 5 graus e a máxima de 17.
Temperaturas frias então para esta noite de Réveillon. Tenha um bom ano. A informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.